Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Diego Queiroz, pediatra, pesquisador sobre sono em bebês. E nessa aula de hoje eu vou falar sobre o sono para os maiores de 2 anos, tá? Não sei o quanto você me acompanha nas redes sociais, mas eu falo muito sobre o sono para os menores de 2 anos, porque começam a entrar alguns detalhes, alguns pequenos detalhes que são muito importantes após os 2 anos e que são muitos pequenos detalhes e que talvez não fizesse tanto sentido. Não daria para eu englobar bem e falar bem sobre tudo, tanto para menores de 2 anos quanto para maiores de 2 anos. Por isso eu decidi focar nos menores. Mas a pedido da Marielle, a pedido de muitas de vocês, eu vou gravar essa aula para os maiores de 2 anos também, tá? Primeira coisa que precisa saber, do que precisa para dormir uma noite inteira? Do que precisa para dormir bem? Maturidade neurológica, certo? A maturidade do nosso cérebro para conseguir passar de ciclos de sono, fazer transições de ciclos de sono, que nessa altura do campeonato provavelmente você já ouviu falar sobre os ciclos de sono, que não são tão simples assim de passar, ou que mesmo se por acaso ele acordar nessa transição de ciclos de sono, como é comum até com alguns adultos, você vai conseguir voltar a dormir, tá? No caso a criança também, vai conseguir voltar a dormir sozinho e sem choro, certo? Além disso, maturidade na rotina de sono, eu vou falar sobre isso aqui, e maturidade na construção de hábitos, esse vai ser o ponto alto dessa aula de hoje, certo? Vamos lá. Maturidade neurológica. Já se passaram aqueles primeiros 1000 dias, aqueles primeiros que conta desde o tempo da gestação até os 2 primeiros anos. O cérebro já está mais maduro, como eu falei, já está mais fácil fazer a transição de ciclos de sono. Os ciclos de sono já são naturalmente maiores, certo? Essa criança já vai começar a passar um pouco mais de tempo em sono profundo, porque o que se espera? Num bebê, ele passe mais ou menos 50% do tempo em sono leve, em sono REM, 50% do sono em sono não REM, que é o sono que é leve, aí aprofunda, e fica leve de novo, e aprofunda, certo? Então, se metade do tempo ele está em um sono que é leve, naturalmente é leve, e em outra metade ele está num sono que alterna de leve para profundo, a gente pode concluir que o bebê passa mais da metade do seu período dormindo em sono leve. Por isso é tão fácil de acordar. Por isso é tão fácil que haja despertares. Enquanto aquela criança, entre 3 e 5 anos, isso varia, mas entre 3 e 5 anos, ele já vai passar a ter um padrão de adulto, que é 25% do sono em sono REM, que é aquele sono mais leve, e 75% no sono não REM, ou seja, ele passa mais tempo no sono profundo, tá? A criança após os 2 anos está se encaminhando para chegar nesse padrão de adulto, certo? Nesse padrão mais maduro. Outro ponto que eu falei foi a maturidade da rotina de sono. E aqui eu preciso que você entenda, é muito mais fácil você seguir os 4 passos do sono do bebê. E como eu não sei se você me conhece, eu não sei se você me segue nas redes sociais, se você consome meu conteúdo gratuito ou até mesmo os meus cursos, eu vou lembrar quais são os 4 passos do sono para ter uma boa rotina de sono, tá? O passo número 1 é você conhecer as necessidades de sono da criança, tá? E para a criança é fácil você perceber, é fácil quando você reconhece se a criança está com sono, se o sono foi reparador, se o ritual tá sendo tranquilo ou não, se fazer essa criança dormir está sendo tranquilo ou se está sendo uma briga. É fácil ver uma criança de 2 anos assim. É fácil saber quando uma criança de 2 anos está com sono. O que não é tão simples quando era um bebê, quando era nessa transição entre bebê e criança, que já começa a caminhar aí, mas nem tudo é tão simples assim, ele não se comunica tão claramente como uma criança maior de 2 anos se comunica com você, tá? Então, o passo 1, que é reconhecer essas necessidades, fica muito mais fácil após os 2 anos. O passo 2 é saber por que essa criança acorda, tá? E eu, naturalmente, separo entre as principais causas.
A primeira que eu sempre interrogo é imaturidade, porque não faz sentido para depois dos 2 anos. Para criança maior de 2 anos não faz mais sentido, então essa você já nem cogita. Segunda é fome, tá? É muito difícil, é muito pouco provável que uma criança com mais de 2 anos ainda acorde com fome, a não ser que seja algo muito pontual do dia. Por exemplo, a criança está gripada, certo? E não se alimentou direito. Normal, esperado que ela acorde com fome nessa noite. Tá nascendo dente, tá trocando dente, não é época para começar a trocar dente ainda, mas enfim, tá com alguma dor, algum desconforto e não comeu bem no dia, vai normal, é esperado que sinta fome, certo? Mas isso vai ficar muito claro para você, o que não é tão claro assim para a mãe do bebê, certo? Outro ponto, dor e desconforto. Dor e desconforto, para uma criança maior de 2 anos, ela se comunica muito mais facilmente com você, mesmo que ela ainda não tenha todo o domínio da linguagem. Alguns já vão estar falando muito claramente, outros não vão estar falando tão claramente ainda. Mesmo que ela não se comunique tão e tão bem assim na linguagem, ela consegue passar para você o que está desconfortável para ela, certo? Seja dente, seja gripe, seja dor de barriga, dor na barriguinha, ela vai apontar, ela vai botar a mão na barriga. É mais fácil perceber quando essa criança está com alguma dor ou desconforto, certo? Outra causa que eu costumo interrogar, salto de desenvolvimento, não tem mais depois dos 2 anos, não tem mais, ela já atingiu os marcos finais, os marcos esperados, certo? Cada salto de desenvolvimento é um passo a mais que o bebê dá rumo àquele desenvolvimento final que a gente espera. Por exemplo, o desenvolvimento motor, a gente espera desse desenvolvimento que ele seja capaz de andar. O desenvolvimento adaptativo ou cognitivo, a gente espera que ele seja capaz de fazer o movimento de pinça, certo? E de ter coordenação motora, que é a coordenação visão-motor. Ela olha e vai seguindo e vai se movimentando de acordo com o que ela está vendo. É a coordenação motora. Ela já tem essa capacidade, ela vai refinar. É claro que ela vai refinando com o tempo. É claro que a criança vai correndo melhor, cada vez melhor, pulando cada vez melhor. Então, mas ela vai refinando a habilidade. Ela já não ganha mais habilidades, certo? Desenvolvimento de linguagem, ela já deve ser capaz de falar, tá? Inclusive frases completas. Pode ser que as palavras, a dicção não seja tão perfeita assim. Pode ser que ainda tenha aquela voz de neném, voz de bebê, como muita gente chama, mas ela já consegue falar palavras e frases inteiras, ela já consegue ter uma conversa com a pessoa. Tanto que, se não tiver, está indicado consulta com a fonoaudióloga, uma avaliação com a fonoaudióloga, certo? E o desenvolvimento social é se relacionar com pessoas. Tudo isso já foi atingido, então não tem mais desenvolvimentos, não vai ter mais marcos de desenvolvimento a serem atingidos, não tem mais salto de desenvolvimento, certo? Outra causa que eu costumo interrogar é a angústia da separação, também não tem mais nessa idade. E por último, uma causa que eu costumo interrogar é a exposição às telas. E esse costuma ser um problema para os maiores de 2 anos. Na verdade, isso costuma ser um problema muito mais frequente para os maiores de 2 anos do que para os menores. As telas atrapalham muito o sono do bebê, as telas atrapalham muito o sono da criança, e por N razões, com certeza a Marielle vai saber falar muito melhor do que eu, mas por birras, pela vida, pela criança que já está muito mais ativa e cansa muito mais acompanhar essa criança, fica muito mais cômodo expor as telas. Botar essa criança na frente de uma TV, botar essa criança na frente de um celular, de um tablet. Mas qual é o problema? Falando de sono, qual é o problema? As telas apresentam uma luz chamada luz azul, certo? A luz dessa tela que você está me assistindo, ela é predominantemente azul. É claro, você está vendo várias cores, mas ela é predominantemente azul.
E essa luz azul tem uma capacidade de suprimir melatonina. Ou seja, ela atrapalha a produção da melatonina e o nosso corpo acaba produzindo menos do que o ideal esperado. Se ela produz menos do que o ideal esperado, a gente vai naturalmente dormir menos do que o ideal esperado, tá? E mesmo que você fale, não, tem o modo noturno nos celulares, tablets da vida, tem aqueles óculos que protegem, esse inclusive é um óculos que diminui a incidência de luz azul, porque eu passo muito tempo na frente de uma tela, tá? Tem mesmo. Só que hoje já se sabe, ou pelo menos se acredita, nada é tão bem estabelecido assim, mas hoje se acredita que a maior interferência das telas em relação ao sono não é nem a luz azul. A maior interferência é o hiperestímulo. É a agitação que ocorre dentro do cérebro da criança por causa do que ela está assistindo. O que ela está assistindo provoca uma sensação de prazer, aumenta a quantidade de dopamina, que é um dos neurotransmissores do prazer, certo? E isso o cérebro fica mais agitado, tá? É o hiperestímulo. Se tem hiperestímulo, essa criança naturalmente vai dar mais trabalho para adormecer, naturalmente vai dar mais trabalho para desacelerar, e mesmo assim vai acordar mais vezes, vai ter um sono mais agitado por causa disso também, tá? Então, o que resta desse passo 2 para uma criança maior de 2 anos? Fome, se você perceber que nesse dia essa criança realmente comeu mal, se alimentou mal. Dor, que é muito fácil, costuma ser muito fácil de reconhecer, não só para mim, que sou pediatra e avalio. Não, a mãe sabe quando o seu filho está com dor e desconforto, certo? E telas, exposição às telas. Esses três você vai ter que descartar, tá? Agora você me diz, não, meu filho come bem. Ou não, meu filho não come tão bem assim, nessa fase de 2 anos, começa aquela seletividade alimentar fisiológica, natural da criança, ela está recusando, mas mama, mas toma o leite dela, mas, enfim, não acho que seja fome, não. É fácil, é razoavelmente fácil de descartar. Eu sei que meu filho não está com dor e ele não assiste telas. Ou ele assiste muito pouquinho, é muito pouco. Tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, uma criança depois dos 2 anos deveria assistir 1 hora por dia, tá? No máximo. Mas, enfim, se você consegue descartar, a gente passa para o passo 3, que aí entra a rotina de sono propriamente dito. A gente começa com sonecas, tá? E para uma criança maior de 2 anos, normalmente o ideal é que ela ainda tire uma soneca. Vai ter muita criança, muitas de vocês provavelmente já não conseguem mais essas sonecas, tá? Mas nem atrapalha tanto. Mas pensando na qualidade do sono, pensando até no conforto da criança, muito provavelmente essa criança de 2 anos, 2 anos e meio, chega no final do dia já muito enjoadinho, já muito cansado, tá? Teoricamente ela precisaria ficar com uma soneca no dia, pelo menos até ter os seus 3 anos e meio, 4 anos, que é quando fisiologicamente ela já passa a ter resistência, energia para passar o dia inteiro acordado bem, sem ficar muito cansado no final do dia. Uma criança de 2 anos normalmente fica, tá? Normalmente de 2 anos, a gente espera uma janela de sono de 6 horas, ou seja, um período acordado de 6 horas, uma soneca para recuperar essas energias, e mais aí suas 5, 6, até 7 horas para começar o sono noturno, certo? Além disso, sonecas longas demais para os maiores de 2 anos começam a atrapalhar, certo? O que são sonecas longas demais? Normalmente sonecas com mais de 2 horas, tá? Mas tem algumas crianças que até sonecas de mais de 1 hora já atrapalham. Como que você vai suspeitar se a soneca do seu filho está sendo longa demais? A soneca do seu filho está atrapalhando o sono noturno dele? É aquela criança que chega ao final do dia ainda muito agitada, ainda muito ligada. Certo? Claro, existem outras causas, inclusive exposição às telas.
mas é uma criança muito difícil de desacelerar e principalmente, é aquela criança que acorda à noite completamente sem sono. Completamente, ela acorda 2 horas da manhã como se fossem 2 da tarde, querendo brincar, querendo destruir tudo, querendo tocar o terror em tudo. Nessa criança, a gente começa a suspeitar, a gente vai avaliar algumas causas, tá? Mas uma das principais, soneca longa demais. A gente vai começar a avaliar, não, olha, ela tira uma soneca de 2 horas e está acordando de madrugada completamente sem sono. Vamos limitar essa soneca, vamos diminuir para 1 hora, tá? 1 hora costuma ser o suficiente para uma soneca. O principal sinal é esse, acordar à noite sem sono. Outro ponto sobre sonecas. Soneca após as 18, tá? Ou melhor, soneca próximo às 18, na qual dá 18 horas e a criança ainda está dormindo, essas já costumam atrapalhar. A gente escuta muito isso para bebês. Ah, não, soneca longa demais, eu devo acordar. Se for perto de 18, o que, que eu faço? Eu adianto o ritual, eu seguro? Deixa eu dormir? O que, que faz? Tem muitas essas dúvidas. Tudo isso vale, todos esses conceitos que não valem para o bebê, valem para a criança maior de 2 anos. Soneca longa demais atrapalha, soneca próxima às 18 atrapalha, tá? Por isso que o ideal é aquela soneca pertinho da hora do almoço, seja um pouquinho antes, seja um pouquinho depois, mas pertinho da hora do almoço, tá? Ainda falando sobre sonecas, um grande desafio, gasto de energia. Sabe a criança que acorda à noite completamente sem sono? Além de sonecas longas, esse é outro ponto que a gente vai precisar avaliar, se esse for o seu caso. O gasto de energia, tá? Às vezes, principalmente voltando, aquela criança que fica muito tempo exposta às telas, não gasta energia, tá? Ela passa muito tempo, 4 horas às vezes, de frente para uma TV, para um celular, fica só trocando TV, celular, TV, celular. Ela não gasta energia. E aí vai ter diversos outros problemas que eu não vou entrar aqui, obesidade, sobrepeso, distúrbio alimentar, um monte de problemas relacionados às telas, mas que o foco da aula é o sono. Então, gasto de energia, esse costuma ser um grande desafio, tá? Eu sei que a Marielle fala muito sobre atividades, brincadeiras e tal, provavelmente vai te ajudar, mas lembra do gasto de energia. Tá? Outro ponto é a hora de acordar do bebê. Esse bebê, essa criança, já passou de 2 anos, essa criança precisa acordar entre 6 e 8 horas. Esse horário mais fisiológico, tá? Esse horário que a gente espera, que a gente precisa fazer com que o relógio biológico, ou seja, a nossa produção hormonal, coincida com o nosso relógio biológico ambiental, o fator hormonal e o fator ambiental. Deixa eu explicar para você. Durante o dia, começa a produzir um hormônio, que é um dos responsáveis pelo nosso despertar, que é o cortisol, tá? O cortisol vai aumentando, ele é um dos responsáveis por nos manter acordados, tá? É também um dos hormônios do estresse, mas enfim, ao final do dia, esse cortisol deve diminuir e a melatonina aumentar. À medida que a luz do sol vai diminuindo, à medida que os ruídos do ambiente vão diminuindo, a melatonina vai subindo. Do meio para o final da madrugada, que a madrugada está acabando, a melatonina começa a cair. À medida que o sol vai subindo, o cortisol deve subir também. Tá? Então, o ideal, o mais fisiológico, é a gente coincidir o horário que o cortisol naturalmente é produzido, que é entre 6 e 8, com o horário que a criança acorda, e ela vai ser exposta à luz. Aquela criança que acorda muito tarde, ela fica no seu quartinho escuro até 9, 10 da manhã, o seu cortisol está começando a produzir entre 6 e 8, mas
o fator ambiental só começa a entrar, só começa a ter alguma influência depois de 9, 10 da manhã, certo? O relógio biológico não fica tão bem estruturado, o relógio biológico não fica tão bem amadurecido dessa forma, certo? E dormir até no máximo às 21, tá? Por que no máximo às 21? Porque a melatonina vai começar a ser produzida e excretada no organismo entre 17 e 18, começa bem devagarzinho e vai aumentando, 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 até que quando chega às 21, ela já está próximo de se encaminhar para o seu pico. O pico da quantidade, o máximo da quantidade de melatonina, que vai ser mantido, 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 até começar a cair lá para da metade para o final da madrugada. Certo? Então, o ideal é que você respeite esses horários, tá? Nem que vá dormir tão tarde, nem acorde tão tarde. Aí a gente entra para outro, ainda falando sobre a rotina de sono, que é o ritual do sono. Esse está sendo um desafio cada vez maior para uma criança, tá? Porque depois dos 2 anos, só ter um ritual relaxante já não adianta mais nessa idade, tá? Se antes o bebê percebia que estava sendo colocado para dormir e se agitava, a criança agora tem certeza que está sendo colocada para dormir. A gente precisa usar isso ao nosso favor. É aqui que entra a construção de hábitos, que eu vou já falar sobre isso. Agora, ainda falando sobre rotina de sono, quando a gente fala sobre ambiente do sono, uma criança muito mais resistente, uma criança muito mais que vai sofrer muito menos com as variações de ambiente. O seu sono vai ser interferido muito menos com aquela luzinha, aquela flecha de luz, com aquele pequeno ruído que aparece, certo? É diferente do bebê. Tem bebê que é muito sensível, que aquela flechinha, que aquela luz do ar-condicionado, que aquela luz da babá eletrônica já atrapalham. Que aquele latido do cachorro da vizinha já atrapalha. A criança, depois dos 2 anos, já está muito mais resistente. Então, é muito mais tranquilo você ajustar um ambiente de sono para essa criança, porque é mais fácil. E por último, sobre rotina de sono, a gente vai falar sobre associações do sono. Aqui fica muito mais difícil de desfazer. Se uma associação chegou até os 2 anos, cama compartilhada, mamar para dormir, ninar para dormir, fica muito mais difícil de desfazer. Tá? Por quê? Porque as associações são tempo dependentes. Quanto mais tempo elas existem, mais fortes elas ficam. Mais difícil de desfazer elas ficam. Tá? A sorte aqui é que normalmente a criança dorme por si só depois, por causa da maturidade que ela está atingindo, e desfaz essa associação sozinha. Ela passa a dormir mais tempo, mais profundo, cada vez mais fácil. Tá? Mas desfazer uma associação depois dos 2 anos não costuma ser fácil. O que mais? E aí a gente entra no terceiro pilar que eu falei no início da aula, que é a maturidade na construção de hábitos. Eu quero falar bem sobre isso com vocês aqui agora. Construção de hábito. Não é a mesma coisa que rotina de sono, apesar de muita gente chamar a construção de hábitos de rotina. Tá? Por quê? Porque tem muita gente que realmente associa a rotina com hábito. Que realmente associa a rotina com aquela coisa de fazer as mesmas coisas iguais. Só que a rotina de sono do bebê não é você fazer necessariamente as mesmas coisas tudo igual. Rotina de sono do bebê é você entender as necessidades de sono dele e você proporcionar as melhores condições para essa necessidade de sono, suprir essa necessidade de sono do bebê. Mas, enfim, o que é um hábito? O hábito, sim, é repetição de atos. Se você quiser chamar de rotina, tá tudo bem. Tem muita gente que chama, não tá errado. Mas eu prefiro chamar rotina de sono uma coisa, construção de hábitos é outra coisa, porque são muito diferentes. Tá? Mas hábito é uma repetição de atos.
Existem os bons hábitos, existem os maus hábitos, e aqui eu não estou falando de sono ainda. Por exemplo, comer assistindo celular, comer assistindo TV, isso é um mau hábito, tá? Escovar os dentes e tomar um banho após acordar, todo dia fazer isso é um bom hábito. Então, existem bons hábitos, existem maus hábitos, certo? Vamos lá. Você vai repetindo aquele mesmo ato várias vezes, que vai ficando automático, tá? Vai ficando mais fácil de executá-lo. Isso vale para qualquer coisa na nossa vida. Por exemplo, a academia é um sacrifício, é um suplício começar com a academia. Depois vai ficando mais automático, depois vai ficando mais suportável, depois vai ficando mais até prazeroso, por incrível que pareça para algumas pessoas, vai ficando até mais prazeroso, depois vai começar a fazer falta se por acaso você faltar. Se por acaso você não conseguir ir, você vai sentir falta. Por quê? Porque foi construído o hábito. Mesma coisa para a dieta. Então, para a gente conseguir definir um hábito, a gente precisa repetir. Repetir, repetir e repetir. Tá? Mas não é só isso. É preciso saber que estamos fazendo, o que estamos fazendo e onde queremos chegar com esses atos, com esses hábitos. Certo? Além disso, é importante também lembrar da capacidade de entendimento da criança. Não adianta a gente querer criar um hábito de dormir a noite toda, um hábito muito complexo, porque tem muita coisa envolvida. Tem que ser hábitos simples, tem que ser atos simples. Certo? A criança precisa entender diferentes pontos, mas um de cada vez. Certo? O aprendizado da criança se baseia em observação, imitação e repetição. Ela precisa ver, ela vai ver o que você está fazendo, ela vai imitar o que você está fazendo, vai repetir, 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 repetir. Ela repete incansavelmente. Certo? Por exemplo, a criança que aprende uma palavra nova, a criança que ganha um brinquedo novo, ela vai manter esse brinquedo, ela vai ficar com esse brinquedo um tempão. Até que ele já passa a ser lugar comum, ele já passa a ser normal. Tem criança que aprende uma palavra nova e fica repetindo essa palavra, repete, 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 até que passa a ser normal, lugar comum. Certo? Meu sobrinho, quando aprendeu a primeira cor em inglês, acho que foi blue. E tudo que era azul ele apontava, aquilo é blue, aquilo é blue, aquilo é blue, aquilo é blue, 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 blue. Foram alguns dias até que ele cansou do blue. Tá? Então, é lembrar disso. É preciso. A criança vai observar, ela vai imitar e vai repetir. Certo? Os hábitos são muito importantes, a construção de hábito é muito importante para que a criança não fique o tempo todo questionando: não, mas eu não quero dormir. Não, eu não quero dormir nesse quarto, eu quero dormir no seu quarto. Eu não quero tomar banho antes de dormir, eu não quero escovar os dentes. Com a construção de hábitos, fica mais automático mesmo. Tá? E isso é ótimo, vou te falar, ótimo. Vou te falar por que isso é ótimo. Porque isso vai trazer segurança, isso vai trazer previsibilidade para a criança. Tá? Todos nós temos isso. A gente se sente mal quando a gente sai dessa previsibilidade. Por exemplo, a pessoa que tem o hábito de ir para a academia já de manhã, tá? E já faz isso há algum tempo, é um hábito, ela já faz isso há algum tempo. Mas, por algum motivo, nesse dia ela não conseguiu ir. É natural ela dizer: nossa, tá muito estranho. Parece que o dia demora mais a engrenar quando não vai, porque fugiu do hábito, saiu da previsibilidade. E para a criança isso é ainda mais importante. Para a criança isso é ainda mais relevante. Então, é mais fácil, mais seguro para a criança andar naquele hábito, andar naquele trilho, andar naquele caminho, do que ela se arriscar e sair dele.
certo? Então, não ache que é uma coisa robotizada, rígida demais, não é para ser também, mas é para trazer essa previsibilidade, é para trazer essa segurança para a criança, tá? Mas, de novo, você não pode tentar fazer tudo de uma vez. Tem que ser um hábito por vez, igual dieta. Não adianta você dizer, não, a partir de hoje eu vou fazer um jejum intermitente com dieta detox e paleolítica e cetogênica. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, porque não dá, porque provavelmente você não vai conseguir seguir, porque a mudança é demais, rígida demais, difícil demais, e para seguir vai ser muito custoso, tá? E para que essa atitude vire um hábito, ela vai precisar ser repetida várias e várias e várias vezes, tá? Mas quanto tempo eu preciso para formar um hábito? A maioria das referências fala em 21 dias, tem algumas que falam 6 semanas, 8 semanas. Eu acredito nos 21 dias, tá? Mas é claro que um hábito que existe há 21 dias é muito mais fraco do que aquele que existe há 8 semanas. Mas ele vai começar a ser feito em 21 dias. Tá? Então não adianta você começar e dizer assim, depois de 3 dias, você diz assim, comigo não funciona, olha, eu tô acordando meu filho 6 da manhã, 7 da manhã, há 3 dias e nada tá mudando. Lembra da academia. Lembra da academia. É muito bom você comparar, fazer essa analogia, fica muito claro. Quanto mais vezes é repetido, quanto mais vezes você vai, mais natural vai parecendo, mais forte fica essa musculatura, mais madura fica esse hábito. É a mesma coisa, tá? Fica até mais fácil. O nosso cérebro sempre vai querer buscar o fácil. O nosso cérebro é feito para poupar energia e se reproduzir. São duas coisas que o nosso organismo sempre vai tentar buscar. É uma coisa que a gente não controla, tá? A gente não consegue controlar naturalmente se a gente tem capacidade fértil ou não. Não consegue, naturalmente não. Nosso cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil, o caminho que vai poupar energia para ele, certo? Então, no começo, a construção de hábito é fugir, é gastar energia, é fugir do mais fácil. Depois que o hábito tivesse construído, esse vai ser o mais fácil. Vai ser mais fácil continuar aqui, porque ele já está realmente habituado, do que sair. Certo? Principalmente porque tomada de decisão gasta energia. Nosso cérebro não quer gastar energia com tomada de decisão. A gente vai sempre tentar tomar uma decisão mais fácil ou tentar seguir uma decisão que alguém tomou. Por exemplo, se a gente vê 2 postos de gasolina, um desse lado, um desse lado. O desse lado está completamente lotado com fila para abastecerem, e esse lado está completamente vazio. Você não conhece nenhum dos dois. Nosso primeiro pensamento é: eu vou nesse cheio aqui porque deve ter algo errado no outro. E a gente nem sabe. É mais fácil assim, tá? Com os hábitos, nós evitamos esse estresse da tomada de decisão. E como que eu vou fazer para adquirir esse hábito? Eu vou dividir em pequenos processos mais fáceis de você gerenciar. A maneira de a gente adquirir esse hábito de uma forma mais suave, de adquirir essa previsibilidade, essa segurança, é através de sequências. Certo? Porque a criança entende que depois de uma coisa, vai vir outra coisa, que depois vai vir outra coisa. Essa sequência previsível facilita muito a vida da criança e a sua também, tá? Para isso, é claro que ela vai precisar aprender essa sequência antes. É claro que também não vai ser do dia para a noite. Não adianta eu brigar com meu filho sem explicar, sem explicitar o que eu estou fazendo agora, o que eu espero dele agora também. Por exemplo, a hora de dormir está chegando e você quer construir o hábito de tomar banho, escovar os dentes, cama. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer de um por um, certo? A gente vai tomar um banho,
E depois a gente vai levar a criança para escovar o dente, depois a gente vai levar a criança para a cama, tá? Quando for chegando esse momento, depois de alguns dias você fazendo essa sequência, você vai perguntar para a criança, olha, deu 7 horas, ela nem sabe o que é 7 horas, mas com o tempo ela ainda vai até entender que 7 horas é hora de dormir. Olha, deu 8 horas. Ou então, olha, chegou a hora de dormir. O que a gente faz antes de dormir? A gente toma banho e a gente escova o dentinho, tá? Você já avisou que a sequência vai começar, ela já começa a se preparar para essa sequência, certo? É muito comum que no começo ela não goste, mas ela já está esperando por essa sequência. Passados alguns minutos, você fala: olha, agora chegou a hora de dormir. O que a gente vai fazer primeiro? Certo? Tomar banho. Assim costuma facilitar muito, porque não fica sendo ordem, vai tomar banho, vai escovar o dente. Não fica sendo ordem, você não mandou a criança ir tomar banho. Você avisou que estava na hora de dormir. E a hora de dormir significa que vai começar uma sequência, que começa pelo banho, certo? Sempre priorize a sequência. De preferência, priorize a sequência para o que for mais fácil. Por exemplo, a criança não gosta de tomar banho, tá? Então, começar a priorizar a sequência pelo banho não vai ser bom para essa criança. Aí a gente dá o exemplo que eu dei, por exemplo. Olha, tá na hora de dormir. O que a gente faz antes mesmo? Ah, é o banho. Mas eu não falei do banho. A criança vai saber, com o hábito construído, a criança vai saber que vai vir o banho. Mas eu não falei do banho. Se ela não gosta, isso acontece com algumas crianças com uma certa frequência, se ela não gosta do banho, ouvir a palavra banho já vai ser um ruim, já vai ser um ponto negativo, já vai ser um sentimento ruim nessa criança que a gente não queria, tá? Que a gente poderia ter evitado. Agora, se é uma criança que dá muito trabalho para dormir, aí eu já faria diferente. Aí eu já faria, olha, tá na hora do banho. O que a gente faz depois do banho? Escova o dente. O que a gente faz depois de escovar o dentinho? Vai para a cama. Tá? Mas a gente não falou, a gente falou do banho. A gente perguntou o que vem depois, para ela entender, para ela lembrar da sequência. Você lembrando e você maturando, você batendo na tecla dessa sequência, ela vai ficando mais automática. Certo? O que não significa dar horário para tudo, não significa que às 8 horas em ponto a criança vai subir para o banho, 8h07 a criança vai sair do banho, 8h08 ela estará escovando o dente. Não, não é nada disso. Certo? Não é nada disso. Essa sequência é o que dá autonomia para a criança. E finalmente chegamos na idade da autonomia. Na autonomia para dormir sozinho, autonomia para fazer sozinho, da autonomia para tomar decisões, para ter escolhas, para a criança ter escolhas. Só que escolhas dentro daquilo que a gente propôs para ela. Certo? Dentro daquela sequência, ela vai fazer a sequência, a gente vai deixando ela fazer a sequência, a gente vai guiando o que for preciso. Mas a gente construiu o hábito, da sequência de fazer o banho, escovar dentinho, depois ir para a cama, depois escutar a história, ir para a cama e escutar a história para dormir, certo? A gente vai dar a liberdade, a gente vai dar autonomia para ela fazer essa sequência dela que ela já está habituada, porque já é a previsibilidade, já é o caminho seguro para essa criança, tá? Mas isso não significa que vai ser fácil, tá? No começo. É comum que a criança não queira dormir, porque dormir não é legal. Se o bebê entende isso, a criança depois de 2 anos entende muito mais. Tá? E aí ela vai dizer que não quer dormir, ela vai dizer que quer ficar acordada mais um pouquinho, ela vai dizer que quer brincar mais um pouquinho, ela vai dizer que sente medo na hora de dormir.
certo? Ou ela vai dizer que quer beber água, que quer comer, que quer ir ao banheiro, tudo para não ir para o quarto. Que quer dormir na cama dos pais, tudo para não ir, porque realmente dormir não é legal, cara, não é mesmo. Dormir é legal para gente que é cansado, para gente que passa o dia trabalhando, mas para criança que se diverte com tudo, dormir não é legal, certo? Então, isso vai acontecer isso no começo, se você ainda não estava habituada com os hábitos, se você não conhecia esse conceito, você vai ter uma resistência no começo. Por isso que tem que começar um pontinho de cada vez. Ok, você fez sua sequência, banho, dente, cama, tá tudo bem, mas vai devagarzinho, vai apontando um pouquinho, tá? Com o tempo isso vai ficando mais fácil. Agora, vai ter resistência no começo. E se você não sabe que vai ter resistência, daqui a pouco você fala assim: ah, meu filho é difícil. Ah, o meu é muito difícil. Ah, o meu não dorme mesmo, o meu não adianta, o meu só dorme 11 horas da noite. Ah, não, o meu não dá, tá? É importante traçar esses passos necessários. É importante que você e sua família, você e seu marido, você e sua família defina onde essa criança vai dormir. Que haja um consenso. Que se você diz, vá dormir, você vai dormir na sua cama, o pai pega e leva para a cama dele, dificulta muito. Quando vai dormir? Que horas vai dormir? Não, é às 8, e aqui dá para fazer isso, é diferente do bebê. Quem me acompanhou, quem me acompanha lá, me vê falando, o bebê deve dormir na hora que sente sono. Significa que você vai botar um horário? Não, não significa que você vai botar um horário rígido. Aqui dá, certo? Aqui você consegue fazer isso. Aqui você consegue botar a criança para dormir no horário que for mais cômodo para você, certo? Sendo aí já respeitando a fisiologia do sono, até no máximo às 21 tá dormindo. Certo? Mas tem que ter um consenso também com o marido, com a família. Tem que ter um consenso. Outro ponto, que horas vai acordar? Não, eu vou acordar meu filho no máximo às 7 da manhã. Vou acordá-lo às 6, eu vou acordá-lo às 8. Certo? Tá tudo bem, mas mantenha horários parecidos. Não precisa ser um quartel, mas mantenha horários parecidos. Seu filho vai te agradecer no futuro. No início vai ser um pouquinho difícil, mas depois ele vai te agradecer, porque ele vai se sentir seguro. Porque sair da rotina, ter muitas decisões para que ele tome, para que uma criança tome, assusta. É difícil. Se você reduz a quantidade de tomadas de decisões, isso facilita muito a vida do teu filho. Tá? E ainda fica mais cômodo para você, mas aqui eu estou falando para o teu filho. Para a criança, fica muito melhor a vida dessa criança. Quando o hábito está construído. Que horas vai ser essa soneca? É esperado, a não ser que teu filho seja um caso muito exceção, muito fora da curva, é esperado que depois de umas 6, 7 horas ele já esteja cansado o suficiente para dormir. Isso, se é uma criança que está gastando energia adequadamente. É esperado que ela já esteja cansada ao ponto de dormir. E aí você vai levá-lo para o quarto, você vai desacelerar e vai levá-lo para o quarto para dormir. Aqui sim, finalmente você decide isso. Você decide esses horários, é completamente diferente do bebê. Por isso que eu evito falar nas redes sociais, porque iam confundir muito. Mas aqui sim, você decide a hora que o filho acorda, a hora que o filho tira a soneca, a hora que o filho dorme. A hora do seu ritual para dormir. É diferente do bebê. Certo? Ó, eu quero que meu filho durma na hora certa. Eu quero que meu filho durma no lugar certo. Eu quero que meu filho durma sozinho. Eu quero que meu filho durma a noite inteira. Certo?
A gente tem que tentar fazer com que os nossos filhos peguem no sono sozinhos, tá? Essa é a hora da autonomia. Essa é a hora. Dá para fazer isso antes? Dá. Mas tanto não é necessário para dormir a noite toda, como não é tão simples assim. Depois dos 2 anos, com a maturidade, fica muito mais simples. Aqui já fica até recomendado. Fazer a criança ir acordadinha, deitar na cama. Você lê a história e ela dorme. Muitas vezes, sem chupeta, sem mamar, sem ninar, sem nada. Não é fácil, não. No começo pode ser que ela reclame. No começo pode ser que você tente. Depois precisa amamentar ou dar chupeta ou ninar. Mas você vai tentando. Certo? Agora você pode conversar. Agora você pode argumentar. Olha, tá na hora de dormir. Olha, dormir é bom para você. Olha, amanhã a gente vai fazer isso. Amanhã, sua avó, isso. Sua tia, isso. Amanhã você vai isso. Para que ela entenda que tá tudo bem dormir aqui agora, porque amanhã. Ou realmente fala do dormir. Olha, dorme, tá tudo bem, eu tô aqui com você, eu vou aqui ficar do teu lado, eu vou ler essa historinha para você. No começo é fácil? Não, mas vale muito a pena. Certo? Comece com um dos passos, por exemplo. Que horas que ele vai acordar? Hoje você não tem nada disso. Hoje teu filho acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, nem tira soneca, nada. Comece por um. Que horas ele vai acordar? Não, eu vou começar a acordar o filho no máximo 7 da manhã. Tá? E tem, óbvio, tem que ser um horário bom para você também. Ah, não, eu saio para o trabalho 6. Então, ok, eu vou acordar meu filho 6. Não, eu gosto de dormir até um pouquinho mais tarde. Então, tá tudo bem, você acorda seu filho até 8. Tá? Mas comece a ter um horário perto para você ficar acordando perto disso. Pra você ficar mantendo esse horário próximo a isso. Tá? Faça e continue. Depois que o hábito foi criado, os outros vão ficando mais fáceis, inclusive. Até mesmo aqueles hábitos que não estão relacionados ao sono. Hábito de se alimentar. Aí você começa a colocar um horário para o lanche, para o almoço, o horário para brincadeira, certo? Fica até que chegar um ponto, até que chega um certo momento, que o seu dia inteiro, o dia inteiro dessa criança é uma grande sequência previsível. Não ache que isso é ruim. Não ache que isso é ruim. Não ache que isso é a criança viver dentro de um quartel. Não é, não. Certo? Não é. É você tirar da criança a necessidade, a responsabilidade de tomada de decisão do que ela vai fazer. Não é tão simples assim, tá? Parece um pouco estranho, pode parecer um pouco estranho para você, talvez você não esteja tão habituada com esses conceitos. Eu sei que a Marielle fala um pouco disso, mas pode ser que você não esteja tão habituada com esses conceitos, tá? Mas se você consegue poupar a criança de tomar essas decisões, ela vai seguir essa sequência muito bem, feliz da vida, tá? Fica ótimo para ela, fica ótimo para você também. Só não tente uma meta tão difícil, vai aos poucos. Mas defina a hora que vai acordar, a hora da soneca, a hora que vai dormir, tá? Dormir sozinho, sequências, vai montando tuas sequências, certo? Mas vai aos poucos, vai devagar.